Fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Pablo Silva e hoje eu estou aqui para tratar de dois temas muito importantes. O primeiro deles é aprendendo a como ouvir a voz de Deus, nós vamos ilustrar isso aqui, e o segundo é compreendendo a Trindade. Como é que pode Deus ser três pessoas, mas ao mesmo tempo ser um único Deus? A gente vai trabalhar isso hoje também. Sobre ouvir a voz de Deus, existem várias vozes na nossa mente, a voz da nossa consciência, a voz do diabo, né, que lança setas na nossa mente, como a Bíblia vai dizer, e a voz do próprio Deus. A gente aprende a discernir a voz de Deus da seguinte forma, eu vou ilustrar isso como exemplo para vocês. Existe aquela brincadeira do adivinha quem é, que a pessoa chega por trás de você, coloca a mão nos seus olhos e pergunta, adivinha quem é? Como é que a gente vai adivinhar quem é essa pessoa? Só existe uma maneira, tendo familiaridade com a voz dessa pessoa. Se essa pessoa não fizer parte do nosso círculo familiar, se essa pessoa não fizer parte do nosso círculo de amizades, a gente muito dificilmente vai ter condições de adivinhar quem é aquela pessoa. Se for um estranho, um alheio, que eu não estou familiarizado com a voz, é impossível, porque eu não conheço aquela pessoa. Então, o que eu estou querendo dizer com esse exemplo? Hoje nós não podemos ver a Deus. Um dia nós poderemos, como a Bíblia fala, mas hoje ainda não podemos. No entanto, o fato de eu não poder ver a Deus não significa que eu não consiga discernir a sua voz. Quando eu tenho uma vida de oração, quando eu tenho uma vida de meditação nas Sagradas Escrituras, que são a palavra de Deus, no caso a Bíblia Sagrada, eu consigo discernir a voz de Deus. A Bíblia é o presente de Deus para nós, porque ela nos revela quem Deus é, qual o seu caráter, qual que é o seu propósito e qual a sua vontade. E aqui eu deixo para a meditação de vocês, Jeremias capítulo 29, verso 11 ao 13. Então, quando eu tenho uma vida de oração, quando eu tenho uma vida de consagração, quando eu tenho uma vida de comunhão com a palavra de Deus, quando Deus ministrar no meu coração através do Espírito Santo, eu vou ter facilidade para compreender qual é a voz de Deus. Então, faça isso, medite na palavra de Deus, ore, aproxime-se de Deus, que Ele vai se aproximar de você e você vai conseguir discernir a voz dele. Uma vez eu lembro que eu me perguntava a Deus, Deus, como é que o Senhor usa os profetas? Como é que o Senhor usa as pessoas para trazer revelação de coisas que só eu sabia ou de coisas que só o irmão sabia? E no primeiro momento eu não tive uma resposta, mas eu fui buscando. E eu me lembro que em 2019 eu tive uma situação muito específica que aconteceu na minha vida, onde eu comecei a consagrar minha vida a Deus de uma maneira muito intensa. Foram 150 dias de consagração, aproximadamente. Do dia 6 de janeiro de 2019 ao dia 15 de maio de 2019. E eu lembro que todos os dias eu jejuava em média 12 horas por dia, cheguei a fazer jejuns de 48 horas, de 24 horas, de 72 horas, cheguei a ficar uma semana com pão e água, cheguei a subir no monte 50 dias direto em oração, em consagração, buscando a presença de Deus, pelo menos uma hora ali de oração. Cheguei a fazer outros propósitos específicos e depois desse período de consagração, eu lembro que uma vez, nesse período eu estava desempregado e eu peguei uma bicicleta, coloquei um mochilão nas costas, de entrega de lanche, e estava subindo, para quem conhece Belo Horizonte, Minas Gerais, a Avenida Olegário Maciel, sentido ao Shopping Diamond, para buscar um pedido. Parei no sinal, olhei para o lado e vi uma mulher, aparentemente uma mulher magra, que eu nunca tinha visto na minha vida. E quando eu olhei para aquela mulher, o Espírito Santo ministrou dentro do meu coração, falando assim, ela está grávida. E eu virei e falei assim, moça, eu não te conheço, mas Deus está dizendo dentro de mim que você está grávida. E ela falou assim comigo, né, com um olhar assustada, ela olhou para mim e falou assim, eu tenho orado a Deus por um filho. Então, quer dizer, naquele momento Deus me usou como resposta de oração na vida daquela mulher que eu nunca vi na minha vida e talvez nunca mais vou ver de novo. E se ver também nem me lembro mais do rosto, que já tem tempo, né? Que isso aconteceu. Mas foi uma experiência real. Quando Deus ministra, existe uma convicção dentro de nós. Então, é algo certo, é verdadeiro e existe uma testificação externa também. Então, aprender a discernir a voz de Deus só existe uma maneira, tendo familiaridade com Ele, tendo intimidade com Deus. Quanto mais você se relacionar com Deus através da palavra e através da oração, mais afinado vai estar esse discernir da voz de Deus. Eu costumo dizer que é como um rádio.
que você vai tentando encontrar a sintonia. Quanto mais você está aproximando da frequência certa, você vai começando a ouvir a voz do radialista ali, mas quando você acerta a frequência, ela fica clara, ela fica nítida. E para acertar essa sintonia, essa frequência, é só praticando as disciplinas espirituais da fé, que é jejum, oração, Bíblia, comunhão com os irmãos e o perdão. Tá? Então é isso, esse primeiro tema. E sobre a Trindade, é o seguinte, eu já tinha perguntado várias vezes para Deus, Senhor, como é que pode o Senhor ser 3 e ser 1 ao mesmo tempo? Para mim isso não faz sentido, porque na matemática, na escola, a gente aprende que 1 mais 1 mais 1 é 3, não tem como 1 mais 1 mais 1 ser 1. Só que na lógica matemática é uma coisa, mas o mundo não é regido somente pela lógica matemática. Ainda que muitos acreditem, né, e eu também, que a matemática é a linguagem pela qual Deus escreveu o universo, ok? Mas existem outras lógicas, né, outros parâmetros que permeiam o meio. Entre eles, eu posso citar aqui, dentro do exemplo que Deus me deu. Eu estava buscando essa revelação de Deus, como é que pode ser isso? E eu lembro de ter ficado mais ou menos uma semana em oração. Não é oração 24 horas. Nos meus momentos de oração eu apresentava diante de Deus esse questionamento. E eu já tinha perguntado a alguns pastores, eles me davam respostas, mas essas respostas não eram satisfatórias para mim. Elas não traziam luz ao meu coração de maneira clara sobre aquilo que era a Trindade de fato. Como Deus pode ser 3 e 1. E eu lembro que uma vez eu estava no terreiro de casa e o clima estava nublado, era fim de tarde, e de repente um raio cortou o horizonte. E Deus começou a ministrar no meu coração através daquele raio. O Salmo 19 vai dizer isso, né? Que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Salmo 19:1, salvo engano. E eu lembro que eu olhei para aquele raio e Deus falou assim comigo, olha aquele raio. Dentro de mim, irmãos, é uma convicção muito grande quando Deus fala. E eu olhei para aquele raio e o Senhor falou assim, para mim, existe a diferença entre o raio, o relâmpago e o trovão. O raio é a descarga elétrica, o relâmpago é a luz, o trovão é o som. Um não existe sem o outro. Você jamais vai ver o raio sem o relâmpago e o trovão. Um é causa e efeito do outro. Todavia, cada um é um em sua particularidade. A luz não é o som não é energia, descarga elétrica, a descarga elétrica não é a luz. Cada um é cada um, mas um não existe sem o outro. Assim sou eu. Olha que forte isso. E aí a minha mente começou a fazer ligações. A Bíblia diz que Deus é luz. Então eu vou comparar Deus Pai com o relâmpago. A Bíblia diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, e sem ele nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas por meio dele. João capítulo 1. E aí eu posso pegar o som de Deus, que é Jesus, o trovão de Deus, que a Bíblia por diversas vezes vai falar que a voz de Deus é como voz de trovão, como voz de muitas águas, como voz de arcanjo, e vou comparar a Jesus, que é a palavra de Deus, o som de Deus. E a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo é o poder de Deus. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais investidos de poder. Então, nós podemos perceber que o Espírito Santo aqui dentro desse exemplo fático, ele pode ser comparado ao raio. Então, Deus Pai, o relâmpago, Jesus, Deus Filho, o som, o trovão, e o Espírito Santo, o raio. Um não existe sem o outro. Um é causa e efeito do outro, no entanto, cada um é cada um. Existem particularidades. Deus é um, manifesta em 3 pessoas. E aquilo trouxe luz ao meu entendimento. Eu comecei a conceber a ideia que é possível sim existir coisas na natureza, como o exemplo do raio que eu acabei de dar, que sejam uma só em essência, mas que se manifestam em 3 coisas diferentes. Isso está repleto. O homem é corpo, alma e espírito. A água tem 3 estados, né? Sólido, líquido e gasoso. Eu comecei a enxergar exemplos fáticos disso na natureza. Então é isso que eu queria trazer como luz para o seu entendimento. Eu espero que você tenha curtido. Se curtiu, deixe o seu like nesse vídeo, compartilhe. E é isso. Tamo junto, um abraço e um beijo no coração.